Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, como sempre, com uma gratidão enorme ao nosso bom Pai Celestial, nosso bom Deus, não é? Mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Oh, meus amigos, muita luz e muita paz nesse domingo, né? Em mais um dia que se inicia. Domingo, dia 18 de fevereiro, muitas alegrias ao seu coração. Lembre-se sempre que você possa ser a fonte inesgotável de luz, né? Gerando amor, serenidade, para que todos ao seu redor possam sentir a presença de Deus. Olha só que interessante, né? São muitas as falas do Evangelho, claro, né, que nos inspiram, todas elas, naturalmente, mas sempre tem algumas que nos tocam profundamente. Uma delas é conhecido como o sacrifício mais agradável a Deus. É uma fala belíssima, belíssima, meus amigos, em que Jesus, como sempre, né, sempre nosso amado Jesus, nos fala algo importantíssimo. Essa narrativa que eu vou trazer para vocês está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, entre os versículos 23 e 24, e diz assim: Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai primeiro a vossa dádiva junto ao altar, e ide antes, presta atenção nisso, hein? Antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecer. Olha só que interessante. Jesus deixa muito claro que não adianta a gente oferecer coisas a Deus, ficar rezando em praças públicas, né? Chamar a atenção de Deus com preces grandes, enfim, enquanto nosso coração estiver ligado na mágoa e no rancor. Em resumo, é isso, né? Não adianta a gente querer se aproximar de Deus do lado de fora, esquecendo que nós precisamos mostrar essa aproximação divina, meus amigos, do lado de dentro. Olha, sempre é importante a gente falar do ato de perdoar, porque eu sei que muitos de nós está passando uma pendenga danada, essa é a expressão, né? Uma problemaiada grande porque a gente não perdoa. Nós sempre falamos disso aqui, né? Ou nós não perdoamos alguém que nos feriu, ou a gente não perdoou a vida que nós estamos tendo, porque tem gente que tem raiva da vida. E aí você está com mágoa da vida. Parece que é inofensivo, mas não é de jeito nenhum. Tem gente que não perdoa a si próprio pelos erros que cometeu, não é assim? Tem gente que não perdoa a cunhada, a sogra, o filho, né, pelas injustiças cometidas. Tem gente que não perdoa o governo, o patrão que o demitiu, não perdoa a esposa ou o marido que acabou com o casamento, né, não perdoa alguém que o traiu, enfim. Todas as vezes que um sentimento de mágoa, de tristeza ou de rancor, ele dorme dentro do nosso coração, cuidado. Ele é literalmente um câncer da alma. Vocês sabem, né? O câncer é considerado uma neoplasia, tecnicamente falando, e é uma reprodução de maneira desordenada de algumas células no nosso corpo. E no caso extremo, bem mais grave, gerando uma metástase que, quando não tratada, naturalmente pode levar a gente ao desencarne. E o que acontece? Uma pessoa que vive guardando mágoas e mesmo assim reza para Deus, mas não está nem aí para poder perdoar quem lhe ofendeu, não está nem aí para se auto-perdoar, ou pelo menos para olhar para o próprio passado, né, para a própria vida, oferecendo o seu olhar de compreensão para com a vida que teve, não está saindo do lugar. E aí o que acontece? A gente atrai essas energias negativas, entende? Por isso que tem gente que fala: eu não entendo, quanto mais eu rezo, assombração me aparece. Não tem essa fala, né? Eu não entendo, eu sou uma pessoa boa porque eu rezo de manhã, de tarde, de noite, mas eu não sinto paz, minha mente fica turbulenta, eu sinto uma ansiedade. Uai, mas por que será? Jesus está dizendo, não adianta ir até o altar conversar com Deus, quer dizer, não adianta você rezar, orar, falar com Deus enquanto tem alguma mágoa dentro do seu peito. Então, meus amigos queridos, vamos aproveitar o dia de hoje, desse domingo maravilhoso, para nos perguntar com honestidade emocional: será que realmente nosso coração está leve? Será que realmente nossa mente e o nosso coração, né, estão totalmente desligados dessas energias de mágoas? Ou será que não? Se houver alguma mágoa dentro de você, alguma tristeza mal trabalhada, porque mágoa é uma tristeza mal trabalhada, e quero reforçar, não é só pelos outros, não. Muitas vezes essa tristeza é sua em relação a si mesma.
Se houver algo dentro do seu coração, que você possa e deva transformar, transforme. Perdoe-se. Perdoe a vida. Dê uma segunda chance à vida, que muitas vezes lhe parece injusta, difícil, para que o tempo e o futuro lhe mostrem que não existe acaso e que, na realidade, o que você está tendo é uma oportunidade para crescer espiritualmente, por mais difícil que seja. Lembre-se, amigos queridos, que nesse momento que nós estamos passando, que parece tudo muito intenso, nada mais é do que apenas mais um momento, porque a eternidade, ela está à nossa frente. Então, certamente, daqui a algum tempo, a gente não vai nem se recordar do que hoje parece um sofrimento terrível e interminável. Cuidado, aonde você está colocando o seu olhar. Então, nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida a sorrir para a vida, te convida a perdoar a si mesmo, te convida a deixar que o tempo e a bondade divina e as suas leis ajustem, a justiça divina ajuste o que tem que ser ajustado, e não você querendo raiva ou vingança se você tiver algo contra alguém. Procure acalmar o seu coração, confiar em Deus. E eu tenho certeza absoluta que, seguindo as orientações de Jesus, a orientação não é minha não, pelo amor de Deus, é de Jesus, certamente, nesse sacrifício mais agradável a Deus, que é sacrificar o nosso orgulho, sacrificar a nossa tristeza, sacrificar a nossa agonia, nossa falta de fé. Sacrificando isso tudo, nossa alma vai ficar muito mais leve e pode ter certeza que a nossa vida muito mais feliz. Tá bom? Desejo a você um domingo abençoado, como sempre, luz e paz ao seu coração. Hoje nosso domingo está cheio de atividades especiais, né? Vocês todos sabem. Daqui a pouquinho a gente já está lá em Conselheiro Lafayette para um evento maravilhoso, né? Que está começando às 9 horas. Mais tarde, às 18 horas, no evento junto com o Júlio Carvalho em Belo Horizonte. Importante é isso, meus amigos, cada um, né, da sua forma, da sua maneira, cada um no seu espaço e colocando gotinhas que sejam mesmo pequenininhas do Evangelho do Cristo em todos os lugares, não é? Para que cada um, de maneira despretensiosa, possa semear a luz no mundo, lembrando que o primeiro a se iluminar devemos ser nós. É isso que Jesus fala, porque quando a gente cuida de si, naturalmente a nossa luz acaba se espalhando para o mundo ao nosso redor. Tá bom? Luz e paz para todos vocês. Muito obrigado por compartilhar as pílulas do Evangelho. Nossa, não tem nem como agradecer. Tanta história linda que a gente recebe todos os dias, né, dos depoimentos de vocês. É muito, muito bom mesmo. Obrigado. Hoje termina, vocês sabem, né, aquela promoção do curso online de inteligência emocional e meditação, né, para o pessoal do Spiritual Coaching. Obrigado a vocês que estão se inscrevendo, participando, para estar junto conosco aí durante o ano todo. Vai ser muito, muito, muito bom. Tá certo? Então, agradecimento feito uma vez mais, só tenho a deixar claro a minha gratidão. E no mais você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve.